Olá, guerreiras e guerreiros, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Preste atenção que hoje eu vou te ensinar como treinar no papel. Eu ouço muito falarem, não consigo modelo, não tenho como conseguir modelo, sou uma pessoa reservada, tímida, tenho vergonha de chamar as pessoas para treinar. Não tem desculpa com a dica de hoje, né? Eu vou te ensinar na prática como treinar no papel utilizando paquímetro e mão livre. Bora lá? Bora lá treinar. Primeira coisa, você precisa ter um papel normal em branco, certo? Alguma coisa dura que você consiga colocar embaixo para ter precisão na hora de desenhar. Uma régua, de preferência realmente uma régua reta. Lápis, caneta e borracha, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Você tanto pode desenhar desta forma, como você pode desenhar assim. Mas o primeiro passo é você fazer algumas linhas. Deixa esse papel bem alinhadinho, ok? E aí você vai fazer algumas linhas como base, como fosse essas linhas representassem o olho da sua cliente. Então faz uma linha, eu vou fazer aqui uma outra linha. Certo? E aqui eu vou pegar o paquímetro para conseguir desenhar duas sobrancelhas dos dois lados. Primeiro ponto, vou colocar o ponto inicial dessas sobrancelhas. Para quem ainda não assistiu meu vídeo, as principais medidas tá aqui no meu canal, certo? Pode ir lá conferir. Então, eu vou colocar o ponto inicial. Vou colocar de distância desse ponto 1,5 milímetros. Normalmente, vamos lá. Deu quanto aqui? Aqui na minha régua deu 20 centímetros, né? Então, eu tô dividindo no meio, que vai estar dando 10, ó. E aqui é o rosto, metade do rosto da minha cliente. Eu pego o paquímetro, coloco 1,5 milímetro para encontrar o ponto inicial. Deixa eu deixar bem preciso aqui, ó. O paquímetro não pode correr, eu travo aqui para encontrar o ponto inicial, certo? Então eu venho aqui, ó. Bem na pontinha mesmo do paquímetro eu faço um ponto de um lado e do outro. Isso aqui vai representar o meu ponto inicial. Precisa estar 100% certo de distância? Não, sabe? Porque é um treino aqui. Mas na cliente a gente sempre confere para ver se está os dois lados certos. Depois que eu faço o ponto inicial, eu gosto de colocar aqui, ó, P1 de um lado, P1, ó, PI do outro, ponto inicial. Eu vou encontrar o ponto final. Vou colocar 5 centímetros no ponto final. Então, eu venho com esse pontinho aqui, ó, ponto inicial, travo e encontro o ponto final de um lado. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Travo e marco, certo? Depois que eu encontro o ponto final, eu marco aqui, ó, PF, ok? Vou encontrar o ponto alto. Se deu 5 centímetros de comprimento, eu divido por 2. Então, 5 dividido por 2 vai dar 5, vai dar 2,5. 2,5. Acrescento mais 1 centímetro, que vai dar 3,5 de ponto alto. Certo? Então, eu venho aqui, ó, coloco o meu ponto alto, usando o meu ponto inicial como base. Aqui, de um lado. Do outro. Agora, eu encontrei minhas medidas principais, né? Ponto alto, ponto alto. Eu preciso agora fazer o uso da régua novamente, que essa régua vai representar a linha, se fosse na pele da nossa cliente, para encontrar as espessuras e a altura correta dessas sobrancelhas. Então, inicialmente, eu vou encontrar aqui, ó, a espessura inferior dessa sobrancelha. Então, eu quero aqui, ó, aqui é o centro, né? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, nessa parte. Vou deixar essa sobrancelha com uma espessura baseada nessa numeração aqui, ó, nessa distância da própria régua, e faço a parte superior. Já encontrei inferior com a linha inicial e superior com a linha. Agora eu vou encontrar
a altura desta sobrancelha, certo? Deixa eu me basear aqui com o 8, porque aquele outro ali, sim. Eu sei que aqui, ó, é o ponto alto. Então, eu tenho que parar nessa linha aqui. Eu sei que essa aqui, ó, é o ponto alto. Eu tenho que parar com a linha mais ou menos aqui. Então, venho daqui, levando até o outro lado. E aí, eu fiz uma linha superior. Quando eu faço isso, eu venho com o paquímetro, confiro a espessura que eu coloquei inicialmente. Deixa eu botar desse lado aqui para vocês visualizarem. Ó. Quanto é que deu de espessura? Deu mais ou menos 7,5 de um lado. Deu 7,5 do outro. Se deu 7,5 de espessura inicial, eu posso ter a mesma espessura no ponto alto ou até 3 milímetros a menos. E aí, eu vou diminuir só um pouquinho, porque eu quero uma sobrancelha um pouco mais arqueada. Eu vou botar 7. Deixa eu ver. Aqui. Deixa bem rente do ponto alto, tá? Precisa com a mão bem leve, precisa vir com a mão bem pesada. Aqui, ó. Pra deixar a linha bem certinha. Isso é para treinar no papel, ok? Criando uma sobrancelha do zero. E aí, se deu 7,5, vou botar aqui 7 de espessura no ponto alto. Eu venho me baseando com essa linha que eu fiz. Trava bem o paquímetro. Preste atenção no paquímetro para ele não fugir. Tem uns paquímetros que tem trava, para treinar no papel é melhor. Ó, bem em cima da linha, eu venho aqui, ó, e marco a parte de baixo. Ok? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Confere se tá certo. Prendeu, marcou. Sempre deixa um traço pequenininho, não deixa um traço tão grande. Aqui eu já encontrei, ó, quase toda a minha sobrancelha. Rapidinho. Tem que ter paciência nessa hora de criar a sobrancelha, certo? Para finalizar, a gente vai decidir qual é a altura da cauda. Então, eu vou me basear com essa medida que eu fiz aqui, ó, de altura do ponto inferior inicial, para evitar deixar uma sobrancelha com a cauda mais caída ou tá mais arredondada. Sei que o meu ponto final tá chegando aqui, ó, de um lado e do outro, e eu venho com a linha. Só para me basear. Ok? Depois que eu faço isso, eu vou fazer o conhecido, chamado, né, cruzamento. E a gente vai cruzar só onde estão as bolinhas. Só aonde estão as bolinhas. Eu vou cruzar primeiro, ó, esse com esse. Ponto inicial e o ponto alto. Certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ponto inicial com ponto alto. Ok? Agora, eu vou cruzar o ponto alto com o ponto final. Inclinar bem essa linha. Como a gente está trabalhando com a régua e a régua dá uma, assim, expulsa um pouco o lápis, não deixa a régua assim bem em cima da bolinha não, que não vai dar certo. Ó, um pouquinho longe. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Fiz a parte superior dessas sobrancelhas. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Ok? De um lado. Mão sempre leve, não precisa uma mão bem pesada. E agora a gente vai fechar essas sobrancelhas. De um lado, do outro. E assim eu construí uma sobrancelha.
Aí você pode apagar aonde não serve, né? E você vai treinar isso várias e várias e várias vezes, com numeração de tamanhos diferentes. Pode deixar uma sobrancelha de 6 centímetros, 5,5, de 5. E aí pode deixar uma sobrancelha mais arqueada, mais arredondada, mais reta. Mas o método o passo a passo é esse. Se você seguir o passo a passo para treinar no papel, você vai perceber que vai dar super certo. A diferença da régua, a diferença do papel para a pele da cliente é que na pele da cliente a gente tem ondulações e a gente faz uso da linha, que a linha ela se molda melhor a pele. A régua ela não é maleável, né? Ela é reta, ela é dura. Então, para o papel é perfeito, mas para a pele da cliente não. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Bom, depois dessa aula não tem mais desculpa, né? Já vai ali comprando uma caixa de papel ofício para treinar sobrancelha à vontade, porque é econômico e o importante é praticar, sem desculpa, sem mimimi, beleza? Se você gostou, se te ajudou, se você conseguiu colocar em prática e deu resultado, já quero saber dos teus resultados aqui nos comentários. Ativa, compartilha e já se inscreve no meu canal, tá bom? Até breve!